Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu hoje quero conversar com você acerca do envelhecimento. Você já deve ter notado que há pessoas que têm, por exemplo, 80 anos e parece ter apenas 60. O contrário também é válido. Há pessoas que têm 60 anos e parece ter 80. Ou seja, as pessoas não envelhecem do mesmo modo. Algumas envelhecem de forma lenta e outras envelhecem de forma rápida. Vários fatores têm sido apontados como a causa do envelhecimento acelerado ou retardado. Entre esses fatores estão a genética e o estilo de vida, o modo como a pessoa vive. Na genética, nós não podemos interferir. A genética representa aquilo que herdamos dos nossos pais, então não podemos fazer nada para mudar este quadro. Mas no estilo de vida nós podemos interferir, nós podemos mudar o nosso estilo de vida. A boa notícia é que hoje, se você notar que está envelhecendo de forma acelerada, você pode pisar o pé no freio e retardar esse processo. O Dr. Laí Ribeiro conta a história de um médico que, quando completou 67 anos, ele fez uma série de 41 exames, vários exames para diagnosticar como estava o seu organismo, como estava a sua biologia. 13 anos depois, quando completou 80 anos, esse médico repetiu os mesmos exames. E ele pôde provar, através dos exames, que aos 80 anos ele se encontrava mais jovem do que quando tinha 67. Então, não é somente possível retardar o processo de envelhecimento, como também é possível rejuvenescer mesmo quando a pessoa já se encontra velho com uma certa idade. As nossas células têm essa capacidade, elas podem se renovar desde que ofereçamos condições adequadas para o seu rejuvenescimento. Entre os vários fatores que contribuem para acelerar ou desacelerar o processo de envelhecimento, o mais importante é a alimentação. O que comemos ou deixamos de comer tem um peso extraordinário em acelerar ou retardar o processo de envelhecimento. Há alimentos que aceleram o processo de envelhecimento e há alimentos que retardam o processo de envelhecimento. A principal razão pela qual os alimentos interferem no processo de envelhecimento é porque os alimentos podem mudar o nosso perfil hormonal. E o nosso balanço hormonal tem uma influência muito grande em acelerar ou reduzir o processo de envelhecimento. Por exemplo, quando consumimos alimentos de elevado índice glicêmico e também de elevada carga glicêmica, o nosso organismo libera uma quantidade maior de insulina. E quanto mais insulina o organismo produzir, se houver um desequilíbrio entre, por exemplo, insulina e glucagon, nós iremos acelerar o nosso processo de envelhecimento. Portanto, é muito importante conhecer os alimentos que desencadeiam esse processo. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre 3 alimentos que contribuem para acelerar esse processo aí, para aumentar os níveis de insulina e diminuir os níveis de glucagon. O primeiro alimento é o açúcar refinado, aquele açuquinha branco. O açúcar refinado produz elevados picos de glicose na corrente sanguínea e isso estimula o organismo a produzir mais insulina. O segundo alimento é a farinha de trigo comum, a farinha de trigo branca. A farinha de trigo, que é a base da produção de pães, biscoitos e bolos, é um alimento que promove um aumento substancial nos níveis de insulina no nosso organismo e como consequência, uma diminuição nos níveis de glucagon, porque insulina e glucagon são antagônicos. Quando a insulina sobe, o glucagon baixa. Quando o glucagon sobe, a insulina baixa. Ou seja, esses hormônios precisam estar em equilíbrio.
E o que pode equilibrar esses hormônios é a forma como nós nos alimentamos. Ou seja, eu posso, através da alimentação, elevar os níveis de insulina, ou posso também baixar os níveis de insulina. O terceiro alimento é o arroz branco, o arroz polido. É por esta razão que quando a pessoa tem um desequilíbrio metabólico, quando os níveis de glicose começam a ficar elevados no sangue, os médicos, os nutricionistas, recomendam a eliminação desses alimentos. Mas esses alimentos não somente contribuem para o surgimento precoce da diabetes, para o aumento das taxas de colesterol e triglicérides, eles também aceleram o processo de envelhecimento. Eles fazem com que o nosso relógio biológico ele fique acelerado. Já por outro lado, existem também alimentos que diminuem a velocidade do envelhecimento. Alimentos que reduzem os níveis de insulina e aumentam os níveis de glucagon. Esses alimentos conseguem manter esses hormônios em equilíbrio, em níveis estáveis. Eu queria destacar 3 alimentos que têm essa propriedade. Por exemplo, o ovo é um alimento que não possui açúcar. Portanto, quando você come o ovo, ele não contribui para aumentar os níveis de glicose na corrente sanguínea e, como consequência, os níveis de insulina. Outro alimento, e não é bem assim um alimento, mas um grupo de alimentos, são as sementes oleaginosas. As sementes oleaginosas, as mais conhecidas, são a castanha do caju, a castanha do Pará, o gergelim, as sementes de linhaça, o amendoim, são alguns exemplos de sementes oleaginosas. Esses alimentos possuem uma quantidade baixa, pequena, de açúcar e possuem gordura de ótima qualidade. Então, esses alimentos eles contribuem para reduzir os níveis de insulina e aumentar os níveis de glucagon. Ou seja, eles favorecem o equilíbrio hormonal. E é esse equilíbrio hormonal que faz com que o nosso relógio biológico não se acelere e que o envelhecimento seja retardado. Outro alimento, não é bem um alimento, mas um grupo de alimentos, são as verduras. As verduras de folhas verdes possuem níveis baixos de açúcar e dessa forma acabam contribuindo também para manter em equilíbrio esses 2 hormônios, a insulina e o glucagon. Portanto, fazem com que o relógio biológico não fique desequilibrado. É muito importante a gente considerar tudo isso. Então, se você quiser desacelerar o processo de envelhecimento, é muito simples. Você deve reduzir ou eliminar os alimentos que contêm elevado índice glicêmico e também elevada carga glicêmica e que acabam promovendo esse desequilíbrio hormonal, ou seja, fazendo com que o nível de insulina suba e o nível de glucagon baixe, e substituir por alimentos que ajudam a equilibrar esses 2 hormônios. Aqueles que eu sugeri, por exemplo, ovo, sementes oleaginosas, verduras, são alimentos imprescindíveis para quem quiser adotar uma dieta anti-envelhecimento, uma dieta que faça com que a velhice tenha que esperar. Ou seja, é possível rejuvenescer e também é possível retardar o envelhecimento. Se você gostou dessas informações, se inscreva no canal e até o nosso próximo vídeo.